Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus então, no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 20, a princípio. 6:20 de Êxodo. Convido toda a congregação para a leitura em uníssono. Vamos juntos? Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Agora, números 26, 59. Número 26, 59. Vamos também fazer essa leitura em conjunto. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Agora vamos voltar para Êxodo capítulo 1. Começando a leitura no verso 5. Eu passo a ler então. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso de que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, as deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Meus irmãos, esta belíssima história, que é a base da história de Israel, do povo de Deus, de onde procede o Messias, começa, historicamente falando, dentro dessa família, lá em Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. Quando Deus dá uma ordem a Abrão sair da sua terra, no meio da sua parentela, uma vez que essa população da Mesopotâmia adorava outros deuses, falsos deuses, muitos deuses. E Abraão sai de Ur, vai se fixar em Harã, norte da Mesopotâmia. E de lá, ele sai, aos 75 anos, rumo à terra que ele não conhecia, que Deus havia lhe prometido. E Deus lhe faz uma promessa: de ti sairá então um descendente. E na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E então, aos 100 anos de idade, nasce o filho da promessa, Isaque. Isaque vai se casar com 40 anos de idade. Rebeca, sua mulher, era estéril. Ele orou por ela 20 anos. E agora Isaque tem 60 anos. Quando nasce os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Dentro da providência de Deus, o escolhido era o caçula, o escolhido era o Jacó. E Jacó, então, acostumado à vida mais doméstica, das tendas, é governado de certa forma por sua mãe. E sai de casa aos 77 anos. Quando vai conhecer a sua mulher, a sua amada, Raquel, por quem trabalha 14 anos. E ele fica fora de casa 20 anos. Retorna à sua terra com família, com bens, aos 97 anos, quando passa pela grande experiência de conversão no Val de Jaboque. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Jacó é o tronco da nação de Israel. Jacó é o progenitor de Judá, de cuja tribo nasceria o nosso glorioso Redentor, o Salvador do mundo. Por meio de José, que vai ao Egito, vendido pelos seus irmãos para uma caravana de midianitas, José fica no Egito 22 anos. Até que ele reconhece os seus irmãos, que vão ao Egito comprar mantimento. E depois de algumas experiências marcantes, então José manda levar toda a sua família para o Egito. E chega no Egito 70 pessoas. Mas Deus já havia dito para Abraão, lá em Gênesis 15, de que a sua família seria escrava em terra estrangeira durante 400 anos, com muito sofrimento. Mas Deus puniria esse povo opressor, e Deus tiraria o seu povo de lá com mão forte e poderosa, e esse povo não sairia de mãos vazias. E agora o nosso texto nos informa, no capítulo 1, que chega um momento que se percebe que essa família de hebreus está crescendo e se multiplicando e se fortalecendo grandemente, até que se levanta um novo rei, um novo faraó, que não conhecia José, que não conhecia os benefícios que José havia trazido à sua nação. E ele então começa a ficar desesperado, porque notem vocês, no versículo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A ideia de encher aqui é a ideia de um enxame. É uma ideia de uma povoação capilarizada por todo o Egito. E diz o texto, no verso 8, que esse faraó se levanta
E então começa a nutrir um medo no coração no verso 9. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Mentira. Isso não é verdade. O medo aumenta o problema, maximiza o problema. E ele está levantando essa questão para agir de maneira astuciosa contra o povo de Deus. Mas então a primeira medida é tomada. Por favor, leia o verso 10 comigo, bota na tela, por gentileza. A primeira medida para frear o crescimento do povo de Deus. Toda a igreja comigo, verso 10. Eia, usemos de astúcia com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, a primeira atitude de Faraó para frear o crescimento do povo de Deus, para oprimir o povo de Deus, foi astúcia. Qual o medo dele? É que numa possível guerra, os hebreus se juntassem aos inimigos e fossem embora dessa terra, perdendo eles a mão de obra escrava. A essas alturas, os hebreus já eram ferramenta de trabalho, já estavam submetidos a trabalhos forçados, mão de obra barata, por que não dizer completamente grátis. Mas o que aconteceu? Consequência imediata, versículo 11, a igreja comigo de novo. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Os israelitas ficaram a Faraó, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então tem um outro componente agora, além de trabalho escravo, agora os hebreus têm ao lado um feitor de escravo. Além de trabalhar, vai apanhar. Além de fazer muito trabalho, ainda é chicoteado, ainda sofre a chibata, ainda sofre rigores terríveis na sua aflição. E eles, mesmo debaixo de opressão, constroem celeiros, cidades celeiros. Eles criam uma infraestrutura do Egito, eles criam um mecanismo de riqueza para o Egito. E o Egito cresce à base do trabalho escravo. Mas a pergunta é, será que a perseguição destrói o povo de Deus? A igreja de Deus há algum tempo parou de crescer porque ela foi perseguida? Historicamente falando, quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ninguém pode deter os passos do povo de Deus. A perseguição não destrói, a perseguição reaviva a igreja de Deus. Resultado, versículo 12, leia comigo por favor, toda a igreja. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Esse é o povo de Deus, bate igual a massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue, mais avança. E aí o que acontece? Faraó parte para uma outra alternativa. Aperta mais as tarraxas, dobra mais a aposta. E o versículo de número 13 vai mostrar. Vamos ler 13 e 14, por favor. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Agora não é só escravidão. Agora não é só um feitor de escravo batendo neles. Agora eles fazem o trabalho com tirania, com dor, com amargura de alma, com muita opressão, com muito sofrimento. O povo de Deus está sendo torturado e subjugado. Pois bem, não resolveu o problema. Aí o faraó parte para uma medida mais radical ainda. E eu chamo a sua atenção para essa medida. Por favor, versículo 15 e 16, vamos ler. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais um chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, que viva. Então, três coisinhas para esclarecer. Primeiro, é que essas duas parteiras
certamente eram parteiras chefes, que coordenavam outras parteiras. Nós estamos falando de uma população de praticamente 2 milhões de pessoas. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. É claro que 2 parteiras não dão conta dessa multidão toda. Agora note uma coisa. O que é uma parteira? O pessoal que foi criado na roça como eu nasci com parteira. Ela é o que? Agente de vida. Ela traz à luz vida. Ela explode de alegria porque traz nas suas mãos um ser que está vivo, que vai viver, que vai ser uma bênção. Mas ele inverte os papéis. A parteira vai ser agente de morte. Segundo elemento. Ele convoca parteiras hebreias para matar meninos hebreus. Ele não está convocando parteiras egípcias para matar meninos hebreus. Ele está querendo criar uma fissura entre o seu próprio povo. Ele está querendo gerar uma crise de ódio, de raiva, de sentimento de vingança dentro do povo de Deus. Ele quer que as parteiras hebreias matem os meninos hebreus. Agora, matar os meninos hebreus significa acabar com a população. Acabar com a população é acabar com a promessa. Faraó não está se insurgindo apenas contra os hebreus, ele está se insurgindo contra a promessa de Deus, ele está se insurgindo contra o próprio Deus. Ele quer anular o projeto de Deus. Mas aqui tem algo lindo, e eu gostaria de destacar para vocês. Versículo 17, leia comigo. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Preste atenção aqui que nós chamamos isso aqui de desobediência civil. Até que ponto um cidadão deve obedecer às autoridades constituídas? É obediência cega? É obediência incondicional? Ou a autoridade constituída, não importa se é um rei, se é um presidente, se é um primeiro-ministro, se é um governador, não importa. Toda pessoa que governa, ela está debaixo do governo de Deus. E nenhum de nós está obrigado e nem deve obedecer uma autoridade constituída, seja ela quem for, se isso nos faz violar nossa consciência, se isso nos faz desobedecer a um princípio absoluto de Deus. Assim como lá na Babilônia, os amigos de Daniel falaram para Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, fique sabendo de uma coisa, nós não vamos adorar a imagem que você levantou. Se Deus quiser nos livrar, tem poder para nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós estamos prontos a morrer, mas nós não vamos obedecer. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Ele, sabendo que havia um interdito para matá-lo, se ele orasse ao Deus Todo-Poderoso, e ele, mesmo sabendo que havia um decreto real para não fazer isso, ele o fez. Porque a autoridade humana não tem poder absoluto só o Deus Todo-Poderoso que tem. Foi o mesmo que os apóstolos fizeram em Jerusalém, quando o Sinédrio deu ordens para eles não pregarem no nome de Jesus, e eles responderam: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Deus está aqui levantando gente que teme a Ele, e toda pessoa que teme a Deus não tem medo dos homens. Preste atenção nisso. Eu vou repetir: toda pessoa que teme a Deus não tem medo dos homens. O que aconteceu com essas parteiras? Faraó as confrontou e elas deram uma boa desculpa. E talvez mas elas mentiram. Aí entra a questão da ética cristã, e eu vou fazer uma perguntinha muito básica para você não ficar em crise com a sua consciência. Imagine que você esteja com a sua família na sua casa. Espero que nunca aconteça isso. Chega um bandido armado, e o seu filho correu e se escondeu. E o bandido pergunta para você assim: tem mais alguém nessa casa? Onde ele está? Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que dizer onde está. Meu filho se escondeu lá no quartinho. Você faria isso? Qual o peso de você dizer:
Eu não sei, não tem ninguém. Essa palavra vai poupar uma vida. Quando elas disseram, as mulheres hebreias não são iguais às mulheres egípcias, não. Quando a gente chega, a menina já deu a luz. A Bíblia diz que Deus honrou essas mulheres, porque a atitude delas foi uma atitude de temor a Deus e não de subserviência a uma autoridade absolutista. Mas notem que Faraó então parte para a última postura e radical para impedir o crescimento do povo de Deus. Confira comigo, por favor, o versículo 22, toda a igreja comigo. Vamos juntos? Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora preste atenção que a primeira atitude de despotismo contra a vida é uma ordem às parteiras hebreias. Agora a ordem é a todos os filhos, a todo o seu povo. Agora os fiscais do Faraó é o próprio povo egípcio, dizendo o seguinte: olha, quando nascer um menino, investiguem para mim. Se for menino, tem ordem para pegar esse menino e jogar no Nilo. O Nilo, vocês bem sabem que é o rio mais longo do mundo. O Nilo é o maior rio do Egito. O Nilo era infestado de crocodilos. A questão aqui não é apenas morte por afogamento, uma criança não sabe nadar, ela não sobrevive na água. Mas talvez ela seja devorada pelos crocodilos antes de perder o fôlego, antes de perder a consciência no afogamento. Eu estou trazendo essa análise tão complexa e mais demorada para introduzir o nosso texto do capítulo 2. Porque eu pergunto a vocês: que rapaz, que moça gostaria de casar num ambiente desse? Sabendo que vai ter um filho, o filho vai virar comida de crocodilo. Eu tenho escutado o pastor Ival, e o senhor também, alguns jovens dizendo: eu não quero ter filhos. Dá muito trabalho, é muito difícil. E quem disse que não dá trabalho? E quem diz que é fácil? Criar filhos não é brincadeira. E esse casal, Amrão e Joquebede, tiveram 3 filhos. A mais velha, Miriam, já era uma menina adolescente, podendo cuidar do cesto lá na beira do rio. O Arão, 3 anos mais velho que Moisés. Moisés o caçula. Diz Atos capítulo 7 e Hebreus capítulo 11, que quando o menino nasce, aqui dá a impressão, conforme versículo 2, a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Eu pergunto a vocês: que filho não é formoso para a mãe? Tem algum? Tem bebê que não é bonito mesmo, não. Depois fica lindo, maravilhoso. Agora, o texto lá no Novo Testamento não diz que ele era formoso, assim, de bonitinho, não. Era formoso aos olhos de Deus. Podia até ser bonitinho. Formoso aos olhos de Deus. Deus tinha um propósito. Então a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, mamãe está aqui, é que nós criamos nossos filhos e vemos os nossos netos crescerem num ambiente muito hostil. Muito hostil. E louvado seja Deus que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está preocupada com isso, está pensando numa escola de princípios, porque a situação aí está tão difícil, tão difícil. Eu estive o ano passado no Canadá, fui pregar numa cidade daquele país, um trabalho à tarde, e uma mãe me procura, com o coração muito perturbado, e disse: pastor Hernandes, o meu filho foi para a escola hoje, pela primeira vez, com 5 anos de idade. E hoje, o professor que o recebeu, chamou à parte e disse: você é quem escolhe se você quer ser homem ou mulher, menino ou menina.
para uma criança de 5 anos, no primeiro dia de aula. Nós estamos vivendo uma época em que a mídia torna tudo comum. E há poucos dias eu perguntei, por que essa explosão dessa confusão mental na vida de tantas pessoas? E a pessoa me respondeu, pastor, é a mídia que incentiva. São as escolas, muitas delas regidas por esse pensamento. Vivemos num mundo de violência, vivemos num mundo de confusão, vivemos num mundo de perturbação, vivemos num mundo de opressão. Mas nem por isso nós deveríamos abrir mão de sonhar. Nem por isso os jovens solteiros e os jovens casados deveriam abrir mão de ter filhos para a glória de Deus. O mesmo Deus que guardou Moisés, o mesmo Deus que deu graça e fé para Arão e Joquebede, pela fé, guardar aquele menino, esconder aquele menino 3 meses, é o Deus que vai dar força, vai dar fé, vai dar coragem, vai dar estratégias para você proteger os seus filhos do mal. Agora veja você que escondeu o menino 3 meses. Gente, bebê chora ou não chora? Quando é que bebê chora? Quando está com fome? Quando está sentindo dor? Quando está com fome, com dor? Está precisando de limpeza. Mais o quê? Com sono. Pronto. Sabe o que eu penso tem hora? Que quando o menino começava a chorar, pastor, eu apertava o menino no peito para sufocar o choro dele, porque não podia chorar alto. As casas daquela época, irmãos, não são como as nossas casas, chiques, grandes, bonitas, não. Casas muito singelas. Mas Hebreus vai nos informar, capítulo 11 de Hebreus, e isso é maravilhoso. Abra lá comigo em Hebreus 11, põe na tela, filho, para a gente ler. Por favor. Versículo 23, 11 e 23 de Hebreus. Toda a igreja comigo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Olha aqui, que explicação maravilhosa. Por que eles esconderam o menino 3 meses? Pela fé. Pela fé eles não tiveram medo de quê? Do decreto do rei. Isso é fé. Vamos ler o 24. Por favor. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então vamos perceber algumas coisas agora, irmãos, no capítulo 2. Depois de 3 meses, a Joquebede pensou assim, não dá mais para segurar. Ela dá mais um passo de fé. Vou fazer um cesto. Vou calafetar esse cesto. Vou botar um menino no cesto. E vou soltar no carriçal, ou seja, aquelas plantas de papiro, às vezes, que davam na beira do rio. Agora, preste atenção nisso. A palavra cesto aqui, no hebraico, é arca. E a palavra arca só aparece 2 vezes no Velho Testamento. Só 2 vezes. A arca de Noé e a arca de Moisés. A arca de Noé significou o quê? Salvação. A arca de Moisés significou o quê? Salvação. Na arca de Noé, Deus salvou a humanidade. Na arca de Moisés, Deus salvou o povo eleito. Na arca de Noé, Deus salvou o macrocosmo. Na arca de Moisés, Deus salvou o microcosmo. O que entendeu aquela mulher pela fé? As águas no Nilo não vão ser a sepultura do meu filho. As águas do Nilo vão ser a salvação do meu filho. Isso é fé. O mundo é hostil mesmo. O ambiente é terrível mesmo.
As escolas hoje, em grande parte, oferecem riscos e perigos também, além da educação. O que você vai fazer? Vai recuar? Vai amedrontar? Vai ficar com medo? Não vai querer ter filhos? Vai querer parar? Em nome de Jesus, não. É hora de agir pela fé. De entender que os nossos filhos são belos, lindos, preciosos aos olhos de Deus. Leia, por favor, comigo Atos capítulo 7. Vamos ver o discurso de Estevão quando ele faz referência a esse caso. Atos 7, por favor. Versículo 20. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo. 7:20. Atos. Vamos lá, toda a igreja. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Bom, então chama sua atenção para esse ponto aqui. O menino era formoso aos olhos do pai e da mãe, bonito para tirar fotografia, fazer um álbum bonito? Não, formoso o quê? Aos olhos de Deus. Isso é muito mais do que um menino bonitinho. Os pais perceberam que tinha um projeto de Deus na vida daquele caçula. Agora, vamos voltar para o texto de Êxodo 2. Esse texto retrata 4 mulheres que marcaram a vida de Moisés. Primeira mulher que marcou a vida de Moisés, Joquebede. Aliás, 3 mulheres, né? Joquebede. Aliás, 4. Joquebede. Segunda mulher, Miriam, sua irmã. Terceira mulher, a filha do faraó. A 4ª mulher da vida dele, a Zípora, a sua esposa. A história de Moisés está cercada por mulheres. E mulheres que foram usadas por Deus para poupá-lo, para educá-lo, para instruí-lo, para instrumentalizá-lo. Então diz o texto que a Miriam está lá com a arca na água, no meio do carriçal, e notem que o cesto foi colocado no lugar estratégico. Já tinha se estudado isso, o local onde a filha do faraó tomava banho com as suas moças. E de repente, a filha do faraó avista a arca, manda trazer a arca, abre a arca e tem um bebê lindo, 3 meses, que começa a chorar. A primeira arma de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito foi o choro de uma criança. Deus muda a história da humanidade com o choro de uma criança. Eu acho incrível a presteza e rapidez e sabedoria da Miriam, quando chega para a filha do faraó e diz: você não quer que eu arranje uma mãe para cuidar dessa criança? E aqui tem tudo a providência de Deus. E a filha do faraó disse: eu quero, claro, eu quero. E ela correu para a mãe Joquebede e falou: mamãe, a arca funcionou. Deus honrou sua atitude de fé. A arca foi encontrada. E foi encontrada pela filha do faraó. E ela está dizendo que quer uma mãe para cuidar do menino. Não tem ninguém melhor que a senhora. E aí a Joquebede vai, toda posuda, toda tranquila. E olha, eu vou te pagar para você cuidar dele. Agora pense como Deus é maravilhoso. Um menino marcado para morrer, agora é educado por quem? Pela mãe. Recebendo um régio salário.
Essa é a recompensa da fé. Agora preste muita atenção nesse ponto. Deus está resolvendo alguns problemas na vida de Moisés. Primeiro problema, Deus o livra da morte. Segundo problema emocional. É a mãe dele que vai criá-lo. Terceiro problema que Deus resolve: educação religiosa. Porque, voltando para Hebreus 11, por favor, pense comigo nesse aspecto. Volte comigo lá para Hebreus 11 para você entender um ponto, e nós já estamos encerrando. Está escrito o seguinte: preste atenção aqui, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E eu pergunto a vocês, onde ele aprendeu isso? Foi no palácio do Egito? Foi estudando as ciências ocultas do Egito? E a resposta é um sonoro não. As verdades que marcaram a vida de Moisés, que fizeram dele o homem que foi, o libertador, o legislador, o intercessor, o grande líder que conduziu o povo pelo deserto, foram as instruções que ele recebeu na primeira infância, na casa do seu pai e da sua mãe. Então, pelo amor de Deus, desculpe da expressão tão forte, não terceirize a educação dos seus filhos na primeira infância. Não entregue nas mãos do Estado a educação dos seus filhos. Nem coloque na conta da igreja. A igreja assessora, a igreja ajuda. O pastor Ival diz constantemente isso aqui: a fé começa em casa. É lá na infância que você vai instruir. E se você plantar a semente da verdade do Evangelho no coração e na mente das suas crianças, elas vão crescer, e quando forem velhas, isso vai direcionar a vida delas para ser a grande vetor para tomar as maiores e melhores decisões da vida. Mas finalmente, em quarto lugar, Deus resolveu o problema da formação acadêmica. Porque o texto vai dizer que Moisés vai estudar as ciências do Egito, matemática, arquitetura, medicina. Ele vai se tornar um homem de cultura enciclopédica, importantíssimo para o que ele escreveu, o Pentateuco, importantíssimo para as experiências que ele teve como legislador, importantíssimo para a posição dele de liderança, para tirar o seu povo da amarga escravidão do Egito. Então, Deus é esse Deus maravilhoso, que usa as mais diversas ferramentas para cumprir os seus santos propósitos. E permita-me concluir dizendo que Joquebede foi uma mãe muito bem-aventurada. O nome Joquebede significa Jeová é a sua glória. Essa mulher só é mencionada 2 vezes na Bíblia, os 2 textos iniciais que lemos, Êxodo 6:20, número 26:59. Mas essa mulher, preste atenção, e eu vou pedir que você acompanhe a leitura comigo que eu farei em Miqueias 6:4. Tem uma informação muito linda sobre ela. Olha o que está escrito aqui. Miqueias 6:4. Já que está na tela, vamos todos ler. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Preste atenção nisso. Essa mãe é mãe de 3 filhos: Miriam, Arão e Moisés. Moisés foi o libertador, Arão foi o sumo sacerdote, Miriam foi profetisa e musicista. Essa mãe, num tempo de opressão, entregou à história 3 grandes líderes da nação. Que exemplo! Então, pergunta a você, que tipo de mãe você tem sido? Segundo, que tipo de investimento você tem feito em seus filhos? Terceiro, quais são os seus sonhos? Quais são os seus ideais em relação aos seus filhos? E a minha oração é que Deus levante Joquebedes na nossa geração.
Que Deus levante Moisés na nossa geração. Que Deus os abençoe. Amém.